Com certeza é um grande prazer estar mais uma vez juntos, reunidos aqui, entre nossos queridos irmãos, amigos, a família. Com certeza teremos uma reunião muito boa para nos animar e realmente será muito encorajador o que veremos aqui hoje. Vamos iniciar essa reunião de uma maneira bem alegre? Então, aqueles que puderem, por favor, se possam colocar de pé, vamos cantar juntos um cântico a Jeová. O cântico número 156, com o tema Olhar com Fé, baseado no Salmo 27:13. Então, junto com a música, vamos todos cantar juntos, bem alegre. Posso vencer o medo.
Nossa congregação fez um arranjo com a congregação leste de Cesário, que nos enviou o nosso irmão Rosiclei Chaga. Quer anotar o tema do discurso público? Escapará do destino deste mundo? Vamos dar atenção ao nosso irmão Rosiclei. Que cântico lindo, né? Eu acho incrível, irmãos, como os cânticos e os clipes musicais atualmente fortalecem a nossa dedicação a Jeová e principalmente a nossa fé. Mais do que nunca, atualmente, a gente precisa muito de fé. Essa fé que nós entoamos ali, ó, capaz de nos ajudar a vencer qualquer coisa. Agora, por que é importantíssimo hoje que nós tenhamos esta fé? Só para terem uma ideia, irmãos, cada vez mais está aumentando os tumultos, as divisões, a violência, a guerra, invasões de um país contra outro, doenças, pandemias, terremotos, fome, mortes e de todos os tipos, de todas as maneiras. E se nós fôssemos continuar a lista, ia ser muito maior do que isso que nós falamos. Nós não vamos falar dos problemas aqui, e nenhum deles. Sabe por quê? Se nós fôssemos falar de um deles, talvez passássemos o dia inteiro falando deste problema. Do que nós vamos falar, principalmente nesse discurso, é exatamente aonde vai nos levar esses problemas. Qual é o destino que esses problemas que hoje a gente vê nos levarão? E principalmente nesse discurso nós vamos ver como você e eu poderemos escapar do destino deste mundo. Olha que interessante, a maioria das grandes autoridades, das pessoas no mundo, influenciadores e assim por diante, eles acreditam que esses problemas cada vez maiores e mais graves, levarão a humanidade a uma destruição total. Falam até mesmo, queridos irmãos, numa catástrofe nuclear, capaz de destruir todas as pessoas, matar todo mundo, inclusive a nossa terra. Mas você e eu, que somos testemunhas de Jeová, nós acreditamos, nós temos fé, nós cremos firmemente que aquilo que Jeová diz é a verdade. E, portanto, tudo que está na Bíblia vai acontecer. Quer ver um exemplo? Abram suas Bíblias aí, por favor. Já vamos começar vendo o que Jeová pensa a respeito disso. Isaías 45, versículo 18. Por favor. Isaías 45, versículo 18, diz assim, ó. Pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez. Antes de continuar, irmãos, é como se Jeová dissesse, eu sou dono da terra, a terra é minha, ninguém mexerá nela, a menos que eu o permita ou o faça. Porém, a continuação, veja o que Jeová diz. Aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas que a formou mesmo para ser habitada. E ainda para garantir para você e para mim de que a terra continuará sendo habitada e não será destruída, e nem pessoas totalmente dizimadas, né? Jeová termina dizendo, eu sou Jeová, cumpridor de promessas, aquele que quando diz que vai fazer uma coisa, faz, e não há outro. Mas aí surge uma pergunta importante, por que nós estamos vendo tantos problemas aumentar, irmãos? Principalmente, eu já estou na verdade assim, estudando a Bíblia há uns 40 anos, tá? Agora em fevereiro faz uns 40 anos mais ou menos. Então, em mais ou menos todo esse tempo, eu nunca vi uma época tão complicada como atualmente. Principalmente depois da pandemia.
O mundo enlouqueceu. E aí, a pergunta, né? Por que isso? Você sabe, claro, né? Mas a gente quer ver na Bíblia. Vamos ver aqui em Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ler apenas alguns versículos, algumas partes do versículo. 14, 15 e o 17. O 14, a parte A, diz assim, ó. O grande dia de Jeová está próximo. Está próximo e se aproxima com grande rapidez. Agora o 15, por quê e para quê? Esse dia é dia de fúria, dia de aflição, de angústia, de tempestade, de desolação, de escuridão, de trevas, dia de nuvens e de densas trevas. Significa isso que Jeová trará um dia em que ele eliminará todo mundo e a nossa terra? Versículo 17, parte A. Vou causar aflição aos homens, e eles andarão como cegos. Por quê? Porque foi contra Jeová que pecaram. Tá bom até aqui, irmãos? O que nós vimos até o momento? Que sim, os problemas que nós estamos enfrentando não trará destruição de todos os homens, não trará destruição completa da nossa terra, porém, está próximo de trazer a fúria de Jeová, a indignação, o dia de julgamento de Jeová contra quem? Contra os homens que pecam contra ele. Agora, que garantia temos nós de que o nosso Deus vai guardar, salvar, permitir que alguns escapem? Vamos ler agora o Salmo 145, versículo 20, por favor. Salmo 145, versículo 20, diz assim, ó. Jeová guarda, protege, cuida a todos os que o amam. Agora, em contradição, veja, mas a todos os maus ele destruirá. Sim, irmãos, o dia de julgamento, de fúria, indignação de Jeová não é contra você que ama Jeová, não é contra você que se esforce, e a grande maioria de vocês talvez esteja aqui, que nem no meu caso, e muitos irmãos como vocês, né, estão aqui porque nós quisemos fazer mais para Jeová. Nós acreditamos em tudo que Jeová diz. E muitos deixaram casa, família, irmãos, congregação, para vir aqui para a renovação de Betel. Então você ama a Jeová. Isso é garantia, queridos irmãos, de que você será salvo, vai escapar do destino deste mundo? Isso é uma pergunta interessante, sabe por quê? Infelizmente, nem todos nós nos conscientizamos da importância de ouvir o conselho, um alerta e uma advertência e fugir, escapar. E nós vamos contar algumas experiências aqui, falar de algumas épocas em que aconteceu isso. Mas antes de citar, olha que interessante, um escritor americano muito famoso lá pelo visto, mas lá na década de 80 ele escreveu algo que é exatamente o que acontece com os seres humanos, conosco, né? Ele disse assim, ó, grandes segmentos da população simplesmente não conseguem aceitar a ideia de que lhes sobrevirá uma tragédia. O que ele está dizendo? Se nos avisassem, ó, pessoal, não vão para o salão tal dia, que vai ter uma bomba lá. Vão colocar uma bomba lá. Você viria para a reunião? Mesmo assim? Sabe que a maioria das pessoas, elas, é provável que venham. Não, mas Deus não vai permitir. Eu vou ir lá. Jeová é mais poderoso que a bomba. Um exemplo, né? E sabe que é interessante isso que ele disse, sabe por quê? Lá no Rio Grande do Sul aconteceu até com parentes meus durante as enchentes. Quando avisaram para sair,
Alguns parentes disseram, não, mas não vai acontecer aqui. Quantos anos que não acontece uma enchente? E alguns irmãos saíram na sexta-feira, alguns parentes meus, né, que são testemunhos de Jeová, saíram e outros ficaram. Era 2 da madrugada de sexta-feira, quando alguém ligou para um desses meus parentes e disse assim, tu está em casa ainda? Ele, estou. Sai urgente daí que arrebentou o dique. Tem um dique lá, né? Estourou o dique e vai encher tudo. Aí ele correu, levantou as coisas para cima. Botou em cima de geladeira, etc. Ele disse para a esposa dele, até o final, até a final de domingo, a gente volta. Eles não voltaram até hoje, irmãos. A casa ficou terminada. E ele ficou até com um pouco de depressão, assim, ficou deprimido depois de ver o que aconteceu. Que ele perdeu tudo. Mas notou assim que ele não acreditava. É o que este homem escreveu. Ele disse assim, além do que nós já falamos, né? Ele disse, não conseguem admitir que tais catástrofes os atingirão pessoalmente. Quer ver um exemplo? Lá em São Paulo está toda hora dando enchente, né? E por um milagre, eu estava lá um dia com a minha família, tu estava lá quando começou a chuva. Eu digo, e daí o rio lá subiu, Pinheiro, Tietê, não sei, subiu tanto e começou a subir nas rodas do carro. E daí todo mundo começou a voltar e eu digo, adiós, perdemos carro, perdemos tudo, né? Que vá o carro pelo menos. Porém, todo mundo começou a dar por um milagre que tinha uma passarela, não, um viaduto, né? A gente subiu, ficou bem em cima do viaduto e tudo encheu. Os carros que estavam embaixo, tudo se perderam. Mas vamos supor que eu soubesse, que eu não lembro se eu sabia, tá? Mas se eu soubesse que ia chover e lá está toda hora dando enchente. Então é porque não estou levando em conta o quê? Os alertas, as advertências. E é interessante que esse homem, ele disse assim, ó, requeria destes assim, né, que ouvem, mas não fazem, né? Em sentido de, sai daí, foge, etc. Como durante a pandemia, né? Usa máscara. Máscara nada. Toma vacina. Para quê? Ou algo parecido. Fica isolado. Um exemplo, tá? Ele disse assim, requeria deles mudar os valores, adotar um padrão inteiramente novo de referência. E isso é mais do que muitos são capazes de fazer. O que falta para esses irmãos, e nós não queremos que falte para nós? Fé. Fé no que Jeová diz. Acreditar nos alertas, até mesmo das autoridades, quando dizem, olha, se protejam, que está chegando uma tempestade aí. E a pessoa leva a sério isso. Será que a história da Bíblia diz que as pessoas não levaram a sério? Sim. Nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Noé, por exemplo, você conhece bem a história, né? Nesse dia, Noé, pelo menos uns 50 anos, ele pregou. Mas será que havia prova, evidência de que ia vir o dilúvio? Ele tinha que ser maluco demais, irmãos, para construir uma arca enquanto pregava. E a família inteira envolvida. E não é só isso. Ainda juntava animais. E ainda milagrosamente as coisas estavam dando certo. Era um testemunho de que viria mesmo aquela tempestade, aquele dilúvio. Quem é que deu ouvidos? Noé, sua esposa, seus filhos, as suas noras, o restante tudo morreu. O escravo colocou que eles, né, não acataram os avisos de obedecer a Deus. E lá no caso de Sodoma e Gomorra, deixa eu tomar uma aguinha porque a minha garganta é meio ruim mesmo, viu? No caso de Sodoma e Gomorra, você sabe o que fez os anjos virem até Sodoma e Gomorra? Diz que Jeová ouviu o clamor lá na cidade. E daí a Bíblia diz que Jeová pegou e foi até lá, enquanto ficou conversando com Abraão, contando para ele, né? Jeová mandou os 2 anjos irem até Sodoma.
para chegarem lá e verem se realmente era assim. Quando chegou lá, disse, meu Deus, é muito pior. Talvez até tenham dito para Jeová, né? Jeová, a coisa está feia aqui, é horrível. Então Jeová disse, então façam o que tem que fazer. A pergunta, será que era Ló e as duas filhas dele que estavam clamando para Jeová pela cidade? E as outras pessoas da cidade? Será que não havia ninguém que estivesse vendo a coisa feia e clamando também? Porque os únicos que se salvaram, irmãos, que saíram empurrados, puxados, como você conhece a história, né? Pelos anjos para fora da cidade, foi Ló, sua esposa e suas duas filhas. Mais um detalhezinho. Os anjos, eles conhecem o nosso jeito de andar, de fazer as coisas. Eles vieram ali para ver como é que estava Sodoma e Gomorra e destruir. Porém, a Bíblia diz que os dois sempre falavam as coisas para... Depois você lê todo o relato, que é incrível, né? Os dois é que falavam as coisas para Ló e a família. Porém, quando eles estavam saindo, a Bíblia diz assim, ó, um dos anjos olhou para eles. Que será que ele notou, esse anjo? Olhou para eles e disse assim, ó, não olhem para trás. O que será que ele notou? Por que será que esse único anjo disse isso? Foi exatamente o que faltava, irmãos, para vir para fora o que a esposa de Ló tinha juntado no coração e na mente por muito tempo. Gostar do mundo, gostar de Sodoma e Gomorra, ter dúvida do que... E ela acabou não obedecendo, não deu atenção ao alerta, advertência, não olha para trás. Ela olhou, morreu também. E nos nossos dias, o que vai acontecer? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30, mas a gente vai ler só o 27 e uma parte do 28. Diz assim, ó. Lucas, capítulo 17, versículo 27 diz, falando sobre o Arca de Noé, tá? Sobre o dilúvio, perdão. As pessoas comiam, bebiam, os homens se casavam, as mulheres eram dadas em casamento, até aquele dia em que Noé entrou na arca. Tudo certo até aqui, irmãos. Nada de errado em questão, né? Do que estavam fazendo. Daí disse, ó, veio o dilúvio e destruiu a todos eles. Continuação. Do mesmo modo será como ocorreu nos dias de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Tá bom por enquanto. Qual é a ideia? Você sabe, né? Eles levavam uma vida como se não fosse acontecer nada. Não vai vir o Armagedon. Eu vou me envolver, nos nossos dias, eu vou me envolver, construir a minha casa, porque ainda está muito longe. Essa é a ideia que eles tiveram. Eles continuaram como se nada estivesse acontecendo. E nós temos um detalhe a mais que Jesus falou. Colocar o reino em primeiro lugar. Como vocês estão fazendo, viu? Não pense que vocês não estão fazendo, ao contrário. Saíram, abandonaram tudo. Mas nós vamos ver aqui alguns detalhezinhos que para nós, até que estamos aqui em Cesário, precisamos levar em conta. Mas esse ponto aqui, ó, eles levavam uma vida como se nada fosse acontecer. E daí Jesus finalizou dizendo, acontecerá o mesmo naquele dia em que o Filho do Homem for revelado. Ele está dizendo para a gente que a mesma coisa que muitas pessoas não se conscientizam do que vai acontecer, iria acontecer conosco hoje. E isso pode acontecer com você e comigo. Nós podemos entrar num automático. Ir no campo porque, né, é automático, o final de semana, coisa assim. Falar com as pessoas também, né? Talvez nem perceber que ali tem uma ovelha. Porque a gente entra num automático e
e vai. Ou até entregar o relatório, coisa assim, se torna automático, irmãos. E quando algo se torna automático, quando acontece alguma coisa diferente, a gente não percebe o que está acontecendo, porque nós entramos no automático. Nós não podemos permitir. E para não permitir, a gente tem que prestar atenção aos discursos que os irmãos fazem maravilhosamente em Betel todos os dias de manhã, de segunda a sexta, as adorações matinais. O que eu aprendi hoje? Como é que eu posso aplicar aquilo ali? Fazer leitura do Examine também todos os dias. E a Bíblia não é mais aquele estudo que fazíamos antes de nos batizar. Lembra que a gente estudava toda semana, né? Agora não, é todos os dias. Porque assim que Satanás, o diabo, percebeu que você tomou uma posição, né? Você disse, não, eu agora quero ficar do lado de Jeová. Daí ele disse, é agora que eu vou atacar, porque não adiantou, fiz de tudo, né? E daí ele começa a tirar de você tempo que você deu tanto para Jeová durante o estudo, para poder chegar ao batismo. Agora é que você e eu precisamos ler a Bíblia todos os dias, meditar, orar mais e mais ainda. É vital para nós fazermos isso. Mas talvez você diga assim, talvez nós pensemos, né? Será que faltou para eles uma evidência mais clara? Será que faltou lá para os irmãos e para as pessoas lá de Canoas, da minha cidade lá? Será que faltou um alerta maior? Porque alguns disseram, não, mas a prefeitura não tinha certeza, o pessoal, sempre surge aquelas coisas, né? Será que faltou um aviso claro do que ia acontecer? Não. Nós falamos já sobre o exemplo de Ló. Ló falou não só para as filhas, para a esposa, mas para os genros. Foram avisar. Imagine o tempo que eles perderam, tanto que os anjos estão demorando demais. Vamos, temos que sair daqui. Sabe-se lá que se estavam avisando mais pessoas. Pessoal, a cidade vai ser destruída, ou algo parecido. Então, houve alertas na época do dilúvio e na época de Sodoma e Gomorra. E hoje, será que temos alertas? Sim, irmãos. Quero ver o que Jesus disse, há 2000 anos atrás. Vamos ler juntos Lucas 21. Aquela profecia que aponta para os nossos dias, né? Versículo 10 e 11. Diz assim, e parece muito fácil da gente ouvir isso, irmãos, porque vocês, a maioria daqui, são muito antigos. Antigos assim, nós estamos há muito tempo, na verdade, né? Então, só que eu já ouvi há tanto tempo. Olha que interessante. Então lhes disse, Jesus, né? Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos um lugar após outro, falta de alimentos, pestilência, e as pessoas verão coisas atemorizantes e grandes sinais do céu. É muito provável que a gente já tenha visto tudo isso aqui. Eu já faz 40 anos que eu estudo a Bíblia, né? E eu já tinha ouvido falar disso. Só que qual é a minha fé? Cada dia eu estou mais próximo de Jeová trazer o fim, de Jeová trazer o dia dele, de julgamento. Eu não fico olhando, puxa, você já levou 40, sabe-se lá. Não! Cada dia, cada hora, cada semana, cada mês, é mais próximo que você está do fim e do dia de julgamento de Jeová. É por isso que nós, irmãos, precisamos estar mais atentos. É que nem lá, por exemplo, quando deram o anúncio lá em coisas que eu ouvi, tá? Lá do sul, a prefeitura avisou que estava descendo as águas lá da serra, estavam descendo. E por isso as pessoas tinham que sair, que quando chegasse ali ia inundar tudo. Só que as pessoas dizem, mas não, onde é que está essa água? Entendeu? Talvez alguns pensem assim,
Há quanto tempo está dando guerra, terremoto? Então não é, queridos irmãos e amigos, só os sinais que a gente está vendo. Não é só isso, porque a gente está vendo guerra, terremoto, pestilência, escassez de alimento. Mas tem um detalhezinho que nunca aconteceu. E isso, para nós, tem que ser algo assim, uma das particularidades do sinal, dos acontecimentos mais importantes. Jesus disse em Mateus 24:14, que haveria uma pregação global em toda a terra. Quando é que aconteceu isso? Quando é que a organização de Jeová fez tanto empenho? Por exemplo, quantos de vocês saem daqui, estão trabalhando para Betel, né, na renovação, trabalho para se sustentar e etc. E ainda mal chega Betel, manda uma carta, irmãos, vocês querem ir para a campanha? Todos vocês? Eu quero. O que mostra isso? É um milagre da atualidade que deve fortalecer a nossa fé, de que falta uma vírgula. Não é mais um minuto, está faltando minutos para acabar esse sistema. O destino deste mundo, vira a terminar, né? Das pessoas, mas falta vírgula, falta um detalhezinho. E isso vai acontecer porque Jeová diz que vai acontecer. E sinais, todos nós temos, todos nós sabemos e acreditamos, né? Então, como grupo, toda a congregação norte, central, leste, sul, vai escapar do destino deste mundo. Mas e o que dizer individualmente? Eu, Rose Clay, vai escapar? Olha que interessante o que Jesus disse lá em Lucas 21, na mesma profecia, né? Versículo 34. E para nós que estamos aqui em Cesárea, um detalhe a mais, tá? Que a gente quer prestar atenção. Diz assim, Lucas 21, 34. Mas prestem atenção a si mesmos. A gente vem para cá, irmãos, antes de continuar, fica tão encantado com tudo aqui, que a gente talvez pare de prestar atenção em nós mesmos, na nossa conduta, na nossa maneira de fazer as coisas, no nosso estudo. E às vezes presta tanto atenção nos outros, que tem duas coisas que podem ser perigosas. Uma, passar a idolatrar alguém, achando que aquele irmão lá, eu vou imitar ele em tudo. Perigosíssimo, porque o irmão imperfeito, falho e erra toda hora, né? Ou então começar a ver demais e, que irmão mais defeituoso, esse aí parecia tão certinho, tão perfeito, né? Os irmãos de Betel, então, parecem, perfeitos, mas não são. O que é perfeito? E eu que estou aqui há uns 6 anos, eu acho incrível. A organização de Jeová. Eu digo, meu Deus, é tudo perfeito, cheio de gente imperfeita, né? Nós todos. E ela é incrível. Então, fortaleça a sua fé, prestando atenção a você, para que o seu coração não fique sobrecarregado com ansiedades, preocupações e com muitas outras coisas que podem fazer você ou eu, né, nos atrapalhar e tropeçar. Nós queremos sair daqui, o dia que sairmos daqui de Cesário, nós queremos levar coisas boas para outras congregações, para o interior, pregar, dizer, olha, os irmãos lá são perseverantes, todo mundo batalhando, como é uma verdade. E são coisas boas que nos fortalecem, irmãos. Caso você e eu prestarmos atenção a nós mesmos, nós vamos estudar mais, aprender os modos de Jeová agir, vamos nos dedicar mais e melhor a Jeová. Aqueles que não se batizaram ainda vão se batizar. E tem um detalhe importante para todos os que estão presentes e para os que estão no Zoom também, né? Irmãos, temos que nos associar regularmente. E o escravo colocou um detalhe, não se isole. E sabe que o Zoom causa um isolamento? Eu digo porque eu já tive que assistir o Zoom, depois de nós liberado para as reuniões presenciais. É terrível.
É péssimo assistir. Não que um doente, alguém que precise, né? Mas, irmãos, estar aqui é maravilhoso. Ver o sorriso dos irmãos, um abraço, né? Perguntar como está, etc. Ficar sozinho é perigoso e o escravo diz: isolar-se deliberadamente do povo de Deus é aqueles que ficam no Zoom ou algo parecido porque querem. Não é porque estão doentes ou não podem estar presentes. Isolar-se deliberadamente do povo de Deus pode levar a ideias erradas e a não sobreviver ao fim. Então, nós queremos, queridos irmãos, estar junto com a nossa congregação, com nossos amigos, nossos irmãos, e queremos aprender cada dia a amá-los mais. Jeová vai transformar a nossa terra num paraíso. Essa terra durará para sempre e você poderá viver para sempre nela. Todos vocês estão tendo o privilégio de ver o fim que se aproxima muito rapidamente. Por isso, haja agora com fé em Jeová. Só assim você terá um futuro brilhante junto com todos aqueles que escaparão do destino deste mundo. Muito obrigado, irmão Rosiclei. Obrigado pela disposição de vir até aqui. Com certeza nos lembrou o tempo que vivemos e como estamos bem perto do fim. Na semana que vem, teremos um outro discurso baseado na Bíblia. O tema vai ser: Mostre que você apoia o direito de Jeová a governar. Todos estão convidados mais uma vez. Vamos dar continuidade, então, à nossa reunião. Vamos passar para a próxima parte, que é o estudo da Bíblia, por meio da revista Sentinela. Vamos convidar nosso irmão Emerson Menezes, que vai conduzir esse estudo para nós. Sejam bem-vindos, irmãos e amigos que nos visitam, para o nosso estudo de A Sentinela. Vai ser muito bom considerarmos um pensamento de Jeová hoje sobre um grupo seleto da organização e da congregação. Para preparar o nosso coração para o que vamos considerar, vamos cantar o cântico 138, A Beleza dos Cabelos Brancos.
Estudo 44 tem o tema Idosos, continuem alegres. O texto temático é o Salmo 92, 14, que diz: na velhice darão muito fruto. E aqui está o pensamento de Jeová sobre os nossos queridos irmãos idosos. Qual é o objetivo, irmãos, da consideração do artigo de hoje? É dar um encorajamento, motivar os nossos queridos irmãos idosos a continuarem alegres nessa fase da vida que talvez não seja muito fácil para alguns. Nós vamos considerar aqui algumas dicas práticas de como é que a congregação pode contribuir para a alegria dos idosos e como é que o próprio idoso também pode fazer isso. Vai ser muito bom a gente ver de forma prática como é que nós podemos contribuir também para a alegria dos nossos irmãos idosos. Fiquem bem à vontade para expressar os seus comentários, lembrando aquele primeiro bem curtinho, objetivo, e aí depois a gente vai aplicando, dando aqui uma olhadinha nas excelentes ilustrações e fotos que temos, que vai ajudar a gente a entender bem a consideração desse artigo. O nosso irmão Alberto vai nos ajudar com a leitura. Vamos então, Alberto, aos parágrafos 1 e 2, por favor. Pessoas no mundo todo reagem de formas diferentes ao envelhecimento. Por exemplo, você se lembra de quando percebeu o seu primeiro fio de cabelo branco? Talvez você tenha sentido vontade de arrancá-lo antes que alguém visse. Mas então você se deu conta de que fazer isso não ia impedir que outros fios de cabelo branco nascessem. Esse exemplo mostra como a ideia de envelhecer pode ser bem difícil para muitas pessoas. Mas nosso Pai Celestial tem um ponto de vista diferente sobre os seus servos idosos. Para Jeová, eles são como árvores que produzem muitos frutos. Por que essa é uma boa comparação? Geralmente, as árvores mais frondosas e com flores perfumadas são aquelas que já existem há muitas décadas. Uma árvore impressionante é a cerejeira japonesa. Algumas dessas cerejeiras mais bonitas têm mais de 1000 anos. Assim como essas árvores, os irmãos idosos são muito belos, principalmente aos olhos de Deus. Jeová vê além dos cabelos brancos. Ele dá valor às belas qualidades desses irmãos, como sua perseverança e lealdade. Além disso, Jeová se lembra do longo histórico de serviço fiel desses irmãos. Vamos ler o Salmo 92, 12 a 14. Salmo 92, 12 a 14. Vamos pedir para a irmã Margarete ler para nós, por favor. A Bíblia diz assim: mas os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Eles são plantados na casa de Jeová, florescem nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão muito fruto, continuarão fortes e cheios de vida. Obrigado pela leitura. Então, qual é o ponto de vista de Jeová sobre os seus servos idosos? Qual é? A irmã Ana Paula, por favor. Ele dá valor à perseverança, à lealdade e ao histórico fiel desses irmãos. Muito bem. A irmã Fernanda. E no texto falou que eles florescem, né? Então, até fez uma comparação legal no parágrafo sobre a cerejeira japonesa, né? Algumas cerejeiras têm mais de 1000 anos. E quanto mais velhas as árvores, mais floridas e maiores são. Então, é como os idosos para Jeová. Ótimo. Vamos comentar um pouquinho a imagem que está na capa? Pegando a ideia do comentário da irmã Fernanda, vamos explorar um pouquinho a imagem que está na... Isso, olha que imagem bonita, né? Irmão Luiz Paulo. Tive uma bela árvore.
Isso nos ajuda a entender que os nossos irmãos idosos para se manter. Talvez essa árvore já passou por grandes desafios, tempestades, mas ela continua dando flor. Então, significa que o tempo fez ela perder a sua beleza? Não, ela só foi ganhando mais beleza e ficando mais forte. Então, nossos irmãos idosos, com o tempo, por mais que passam por desafios, eles ficam cada vez mais bonitos. Excelente. Parágrafo 3. A idade não diminui o valor de uma pessoa para Jeová. Tanto é que, muitas vezes, ele usou idosos para cumprir seu propósito. Por exemplo, Sara já tinha 90 anos quando Jeová anunciou que ela se tornaria mãe de uma grande nação e antepassada do Messias. Moisés também era idoso quando Jeová o designou para levar os israelitas para fora do Egito. E o apóstolo João já estava com a idade bem avançada quando Jeová o inspirou a escrever 5 livros da Bíblia. Dê um exemplo de como Jeová já usou idosos para cumprir seu propósito. A irmã Ágata, por favor. O primeiro exemplo citado é o de Sara. Jeová escolheu ela para um papel muito especial, embora as condições humanas não parecessem possível para isso, porque ela já tinha 90 anos e ela seria mãe de uma grande nação e antepassada do Messias. Obrigado, irmã Ágata. Lá no fundo, a irmã Maria, por favor. Também Jeová usou Moisés, né? Ele já era idoso para tirar o israelita fora do Egito. Isso, muito bom. E a irmã Adriana. Também Jeová usou João, que estava com a idade bem avançada, e quando Jeová inspirou a ele, escreveu 5 livros da Bíblia. Olha, excelente. Irmão Jesus? É muito bonito a gente meditar de como que Jeová encara, né? Esses idosos. Poderia parecer que, apesar da idade, eles não teriam mais tanto vigor, não poderiam mais fazer muita coisa. Mas Jeová lhe viu a disposição que tinha no coração deles e, através desses irmãos zelosos do passado, eles passaram a fazer coisas grandiosas. E o mesmo Jeová que cuidou desses irmãos do passado é o mesmo Jeová que cuida desses irmãos hoje e os capacitam ainda hoje para fazer mais. Excelente. Irmão Eduardo? E mostra também como Jeová confia nos idosos, os honra com trabalhos importantes no cumprimento do seu propósito. Muito bom. Parágrafo 4. A idade avançada traz muitos desafios. Uma irmã disse de forma bem-humorada: envelhecer não é para os fracos. Mas ter alegria pode ajudar os idosos a superar os desafios da idade. Neste estudo, vamos ver o que os idosos podem fazer para continuar alegres. Também vamos considerar como os irmãos da congregação podem ajudá-los. Mas antes, vamos ver por que é um desafio continuarmos alegres à medida que ficamos mais velhos. Vamos ler Provérbios capítulo 15, versículo 15, lá no Zoom. O Arthur vai ler para nós, por favor. Para o aflito, todos os dias são maus, mas quem é alegre de coração sempre tem um banquete. Obrigado, Arthur, pela ótima leitura. Então, de acordo com o texto lido de Provérbios 15, o que pode ajudar os idosos a superar os desafios que enfrentam? A irmã Marina, por favor. É justamente a alegria de coração que fala lá em Provérbios 15. Mas não é qualquer tipo de alegria, é aquela que vem do Espírito Santo de Jeová, que a gente só tem quando tem uma amizade forte com ele. Isso, muito bom, excelente. O irmão Marinho? Que diz, mantenha a alegria e o bom humor. A Bíblia adverte que todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para pessoas
que têm coração alegre. Então, essa é uma maneira de superar alguns desafios. Ótimo. Temos uma imagem relacionada a esse parágrafo? Quem gostaria de explorar um pouquinho a imagem, também pode usar aí essa nota do Entenda Melhor, só para a gente deixar esse ponto bem destacado. Irmã Carol? Na imagem nós vemos o casal de idosos sorrindo. Isso não significa que eles não tenham problemas, desafios, limitações, mas a atitude deles é uma atitude positiva. E como a nota diz, a alegria faz parte do fruto do Espírito de Jeová, do Espírito Santo. Então, podemos pedir a Jeová que Ele nos ajude a mudar nossa atitude. Se nós estamos sendo mais negativos, ou especialmente os idosos, com o Espírito Santo de Jeová, que Ele concede aos seus amigos, né? O idoso ele pode também desenvolver uma atitude positiva, isso é possível. Excelente. Então, vamos ver, a partir de agora, como é que colocar em prática algumas sugestões, ter equilíbrio, pode ajudar os idosos. O primeiro tópico, como a idade pode afetar sua alegria. Parágrafo 5. Quais são algumas situações que podem deixar você desanimado? Talvez você fique triste porque não consegue mais fazer o que fazia no passado. Também pode ser que você sinta saudades da época em que era mais jovem e tinha uma saúde melhor. Por exemplo, uma irmã chamada Ruby diz: eu vivo com dor e não sou mais tão ágil como antes. Então, trocar de roupa é difícil para mim. Até levantar o pé para colocar uma meia é complicado. Minhas mãos ficam dormentes e eu tenho artrite nos dedos. Por isso, até tarefas simples são um desafio. Harold, que serviu em Betel, conta: às vezes eu fico tão frustrado porque não consigo reconhecer o homem que eu sou agora. Eu tinha um porte atlético. Meu passatempo preferido era jogar beisebol. As pessoas diziam: passa a bola para o Harold, porque ele nunca perde uma. Mas agora acho que eu não conseguiria nem lançar a bola. Por que alguns idosos talvez se sintam desanimados? Por quê? Irmã Ieda, por favor. Talvez esses idosos eles ficam pensando, né, como era a vida no passado e faça comparações com a atualidade, né, que talvez ele não consiga mais fazer tanto quanto fazia, né, antes. E aí sente saudades, né, da época que eles tinham a força, o vigor e uma saúde melhor para poder fazer as coisas. É verdade. Mansara? E também esses dois exemplos do parágrafo mostraram também como coisas simples do dia a dia pode ser desanimador para os idosos, né? Essa irmã falou que ela não consegue fazer coisas simples como trocar de roupa ou até colocar uma meia complicado. Então, situações assim realmente podem ser bem desanimadoras para os idosos. Verdade. Muito bem explorado, né? Vamos ao parágrafo 6. Talvez você se sinta desanimado porque acha que está perdendo sua independência, principalmente se precisa da ajuda de um cuidador ou se tem que morar com um dos seus filhos. Ou pode ser que você fique frustrado porque sua saúde ou visão não estão tão boas e você não consegue mais sair ou dirigir sozinho. Essas coisas realmente podem afetar a sua alegria. Mas lembre-se, o que nos torna valiosos para Jeová e para os outros não é a nossa capacidade de cuidar de nós mesmos, morar sozinhos ou dirigir. E podemos ter certeza de que Jeová entende nossos sentimentos. Para Ele, o que realmente importa é termos um coração cheio de amor e gratidão por Ele e por nossos irmãos. Parte A. Que outros motivos podem fazer os idosos se sentir desanimados? A irmã Susan. Aqui mostra quando os idosos acham que estão perdendo sua independência, ou quando eles precisam de ajuda de um cuidador, ou ter que morar com um dos filhos,
Ou talvez se sinta frustrado por perder a saúde ou a visão. Ou talvez que não consiga mais dirigir sozinho. Verdade. E a parte B, irmãos, interessante essa consideração. Olha, o que pode ajudar os idosos a decidir se devem ou não parar de dirigir? Temos até um artigo secundário que faz algumas ponderações, né, irmã Luciana, por favor. O artigo ajuda os idosos a fazerem uma autoanálise para decidir se deve ou não parar de dirigir. E aí o artigo diz para avaliar honestamente a capacidade de dirigir com segurança, considerar os exames médicos, a própria experiência ao volante, também ouvir a opinião de familiares e amigos e principalmente deixar que os princípios bíblicos, como a modéstia e a preocupação com a vida dos outros, guiem essa decisão. É verdade, muito bem. A irmã Ágata. Ainda esse artigo traz várias perguntas para que um idoso possa fazer essa autoanálise sobre e tomar essa decisão sobre deve parar ou dirigir. Mas um comentário do parágrafo achei bem interessante, de se você respondeu sim a uma ou duas dessas perguntas, talvez seja necessário fazer algum ajuste. Mas se respondeu sim a várias dessas perguntas, talvez seja melhor realmente parar de dirigir. É verdade. Então, queridos irmãos idosos, não queremos que vocês fiquem tristes, né? Por isso que tem um texto bem interessante no parágrafo aqui, que pode ajudar os idosos a ficar um pouco mais alegres, né? Se você está sentindo que está perdendo um pouquinho a vitalidade, a independência, a habilidade com algumas coisas, não se preocupe com isso. Tem um texto aí que pode ajudar, não tem? De 1 Samuel 16, 7. Que aplicação a gente poderia fazer nessa linha aqui? Porque a ideia é motivar, né? Deixar vocês alegres. Irmão Fábio Cuco, por favor. O texto explica que Jeová vê o coração e não a aparência. Então, talvez a pessoa pode se sentir triste por perder algumas coisas que antes fazia com facilidade, agora tem mais dificuldade. Mas Jeová consegue entender e ver o que nós somos por dentro e a nossa disposição de querer fazer coisas. E isso que é o que é para ele tem muito mais valor do que simplesmente o que aparece por fora. Ótimo. Parágrafo 7. Talvez você tenha medo de não viver o suficiente para ver o fim deste sistema de coisas. Se essa possibilidade deixa você triste, o que pode ajudar? Tente lembrar que Jeová está esperando com paciência para trazer o fim deste mundo mau. E a paciência de Jeová tem um objetivo: permitir que milhões de pessoas tenham tempo e oportunidade para conhecer e servir a Ele. Então, quando se sentir desanimado, tente pensar em quantas pessoas ainda vão ser salvas graças à paciência de Jeová. Algumas delas talvez sejam membros da sua própria família. O que pode ajudar aqueles que têm medo de não viver o suficiente para ver o fim desse sistema de coisas? Irmão Tiago. Tentar pensar que Jeová está esperando com paciência, né? Como Isaías 30:18, né? Que Jeová espera pacientemente para mostrar favor. E essa paciência de Jeová tem um motivo, que é ajudar outras pessoas também a conhecer o seu santo nome. Então, quando vier esse tipo de pensamento, pode desviar no sentido de começar a lembrar de quantos familiares ainda têm a oportunidade também de aprender do nome de Jeová. Excelente, muito bom. O irmão Ayrton? A gente pode imaginar que se Jeová tivesse trazido o fim desse sistema de coisas há 20, 30 anos atrás. Eu acredito que muitos de nós não teríamos a oportunidade de conhecer a Jeová e teríamos sido destruídos, porque não estaríamos agindo conforme a sua vontade. Então, a paciência de Jeová faz com que ajuda muitas pessoas a vir a conhecer a Ele e ter a oportunidade de viver no novo mundo, serem salvas, né? Excelente. Parágrafo 8. Não importa a nossa idade. Quando estamos doentes ou sentindo dor, talvez tenhamos a tendência de dizer ou fazer coisas que depois podem nos deixar arrependidos. Por exemplo,
quando o fiel Jó estava sofrendo, suas palavras foram impensadas. Então, dá para entender quando um idoso que está doente ou tomando alguma medicação faz ou diz coisas que ele normalmente não faria nem diria. É claro que nenhum de nós usaria de propósito a idade ou uma doença como desculpa para não ser bondoso ou ficar exigindo que outros façam tudo por nós. E se percebemos que não fomos amorosos com alguém, devemos logo pedir desculpas. Que outros desafios a idade pode trazer? A irmã Yasmin, por favor. Então, talvez a pessoa comece a fazer ou dizer coisas que normalmente não faria. Ou porque está doente, ou porque está fazendo uso de alguma medicação. Isso, muito bem. Irmão Messias. E o texto de Eclesiastes 7:7 diz que a opressão pode levar o sábio à loucura. E Tiago, 3:2, fala que todos tropeçamos em palavras. Então, a pressão, talvez do velho sistema, o histórico de sofrimento da vida do idoso, as lembranças do que já passou na vida, e também a imperfeição. Já é normal a pessoa, às vezes, tropeçar em palavra, falar o que não gostaria. Ainda tem um problema da saúde, os remédios, os medicamentos, e cada dia é um dia diferente, para o idoso. É como o voo do pica-pau, uma hora lá em cima, outra hora mais embaixo. Então, é muito encorajador o que o parágrafo aqui diz, que é preciso ter um certo equilíbrio e entender que, às vezes, o idoso faz ou fala o que ele não gostaria. Por isso, ele também tem que ser humilde para pedir desculpas. É verdade, muito bem. Ótimo. Irmã Isa? E isso aconteceu com Jó. Ele estava tão pesada a vida dele, tão angustiado, que ele reconheceu que as palavras dele foram impensadas. E a gente pode se colocar no lugar dos nossos queridos irmãos idosos, porque às vezes quando a gente tem algum tipo de sofrimento, a gente também fica meio irritado, inquieto, Então imagina eles que é dia após dia isso acontecendo. Então, da mesma forma que o irmão idoso ele tem que perceber que a palavra dele não foi tão amorosa, a gente também não precisa ficar tão chateado quando alguém for um pouco desamoroso, talvez, com as palavras. Pode acontecer, Ótimo. Então, um equilíbrio, Tanto para quem ouve como para quem fala aqui, esse parágrafo. Então, o próximo tópico, o que fazer para continuar alegre, vai destacar 5 ações, irmãos idosos, que vocês podem ter para ajudar a manter a sua alegria. Vamos ver a primeira, parágrafo 9. Aceite a ajuda de outros. No começo, isso talvez seja difícil. Uma irmã chamada Greta disse: às vezes, eu acho um desafio aceitar ajuda porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Levou um tempo até eu conseguir mudar meu pensamento e ter a humildade de admitir que eu precisava de ajuda. Quando aceita a ajuda de outros, você permite que eles sintam a felicidade que vem de dar. E você, com certeza, vai ficar feliz de sentir o amor e o cuidado de outros. Por que você deve aceitar a ajuda de outros? A irmã Carolina, por favor. Atos 20:35 diz que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando o idoso aceita a ajuda de outros, ele está permitindo que outros sintam a felicidade que vem de dar. Excelente, muito bem. Temos uma imagem relacionada com esse parágrafo? Quem quer destacar um pouquinho aí essa imagem? Manfiama, aqui na frente, por favor.
Nós vemos essa irmã idosa dando oportunidade para essa irmã mais jovem ajudar ela. A gente vê ela fazendo compra. Com certeza é algo que ela deve gostar, né? E aí, com a ajuda da irmã, ela está conseguindo fazer. E é recíproco ali, né? Ela tanto está sendo ajudada e sentindo o carinho dessa irmã, como a gente vê no semblante da irmã mais jovem também, a alegria em poder ajudar essa irmã mais idosa. Excelente. E o que você acha da frase que aparece num parágrafo aí, ó? Eu não quero dar trabalho para ninguém. O que você acha? Irmão Luiz Paulo, lá atrás, por favor. Acho que essa é a frase que marca nossos queridos idosos, né? Eles não querem mesmo, né? Não, eu consigo, eu posso fazer, não quero atrapalhar a sua rotina, eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, mas isso não é atrapalhar. A gente vê pela imagem ali que não é só a irmã idosa que está sorrindo. Quem está ajudando também está sorrindo. Então, a ideia é que a gente faça isso e a gente também é beneficiado. Então, quando precisarem de ajuda, é bom pedir, porque isso não é atrapalhar, né? Isso é uma forma de mostrar que confia nos irmãos designados por Jeová para ajudá-los. Excelente, irmão Luiz. Irmão Wilson? E essa cerejeira da imagem, nós vemos que ela está bem cuidada. Ela está com as flores vermelhas, ela está bem bonita. Então, isso indica que alguém cuida dela. A cerejeira é uma árvore que precisa de cuidados, porque ela enfrenta frio, ela enfrenta climas quentes, então ela precisa de cuidado para ficar bonita. De forma similar, os idosos precisam de cuidado. E, ao passo que eles aceitam esse cuidado, eles se tornam cada vez mais lindos, como essa cerejeira, que, aliás, é uma das árvores mais bonitas, mais belas do mundo. Ótimo. Segunda ação, parágrafo 10. Mostre gratidão. Quando outros fazem coisas boas para nós, ficamos gratos. Só que podemos acabar esquecendo de mostrar isso. Mas quando sorrimos e dizemos obrigado, nossos irmãos sentem que valorizamos tudo que fazem por nós. Lia, que cuida de idosos em Betel, disse: uma das irmãs aqui sempre escreve para me agradecer. É verdade que os bilhetinhos dela são curtos, mas eles são tão fofos. Eu amo esses bilhetes, porque fico feliz de saber que ela dá valor ao que eu faço. Porque você não deve se esquecer de mostrar gratidão. Parágrafo 10. Irmão Luiz, por favor. Então, aqui a gente não deve esquecer, porque que o parágrafo deixa bem claro, quando outros fazem coisas boas para nós, ficamos gratos. Só que podemos acabar esquecendo de mostrar isso, quer dizer, amor a outra pessoa. Mas, quando sorrimos e dizemos obrigado, os nossos amigos sentem-se valorizados, tudo o que fazem por nós. Isso, obrigado, irmão Luiz. Temos uma imagem também relacionada com esse parágrafo. De forma prática dá para fazer isso. Irmã Jéssica, por favor. E existem várias formas da gente dizer obrigado, né? Não precisa ser uma coisa dispendiosa, cara. Nós podemos simplesmente escrever um bilhete, no caso dos idosos, né? Já é o suficiente para que a pessoa se sinta valorizada. Verdade, isso mesmo. Ana Paula? Eu achei incrível que essa semana em Betel, uma irmã de 100 anos de idade, ela deu 1000 cartões para a família de Betel, distribuiu, né? E aí ela faz um desenho e ela deixa um texto bíblico para os irmãos. Então, ela é a maneira dela de agradecer, né? Esse cuidado que os irmãos fazem por ela. Tá vendo? Muito bem, né? Então tá aí. Se não der para escrever, né, um bilhetinho, alguns idosos são até bons no WhatsApp, né? Manda mensagenzinha, dá para fazer também, né? Mas você viu duas ações, irmãos idosos, no parágrafo que também é assim uma forma fácil de mostrar gratidão?
Deu para perceber? 2 coisinhas aí no parágrafo que dá para fazer. A irmã Anita? Às vezes, um simples sorriso, um obrigada, né? Isso daí já alegra o coração de quem está ajudando e da pessoa idosa também. Excelente, muito bom. Parágrafo 11, terceira ação. Faça o possível para ajudar outros. Se gastar tempo pensando em outros e tentando ajudá-los, você vai passar menos tempo pensando nos seus próprios problemas. Um provérbio africano compara os idosos a uma biblioteca cheia de livros com lições valiosas. Mas livros parados num instante não ensinam nem contam histórias. Então, já que você é uma biblioteca viva, tome a iniciativa de compartilhar seu conhecimento e sua experiência. Tente conhecer os mais jovens, fazendo perguntas e prestando atenção no que eles dizem. Mostre para eles por que fazer a vontade de Jeová traz felicidade e é sempre o melhor para nós. Sem dúvida, você vai sentir alegria ao consolar e fortalecer seus amigos mais jovens. Como você pode ajudar outros? Como é possível fazer isso? Irmão Márcio, por favor. Então, aqui incentiva, né, os nossos irmãos idosos a tomar a iniciativa de compartilhar conhecimento, experiências, né, ou seja, conversar com as outras pessoas. Né. Esse provérbio africano é bem interessante, né, que fala sobre livros numa biblioteca. Né, eles são valiosos, mas se não for utilizado, não tem valor nenhum. Né. Então, nossos irmãos podem tomar essa iniciativa, né, principalmente incentivar os jovens, né, elogiar o progresso deles, né, até contar experiências pessoais de como eles também conseguiram progredir espiritualmente e ter um achego mais pessoal com Jeová. Né? Verdade. Temos uma imagem relacionada com esse parágrafo. A irmã Maia, por favor. Meu irmão está fazendo isso, né? Sentindo a alegria em dar, em compartilhar sua experiência. E veja como o jovem está tão feliz, né? Em receber esse encorajamento, está ouvindo. Meu irmão está lá ouvindo ele. E, pessoalmente, nós temos tido a oportunidade de estar voltando sempre a hospitais e temos um novo território. As pessoas já nos conhecem, os médicos vêm perguntar, enfermeiras, e temos tido a oportunidade de compartilhar, mesmo com pessoas de fora, experiências aqui de Betel, falar da Bíblia. Então, é um novo território, né? Então, a gente fica muito feliz, né, de poder compartilhar sempre essa biblioteca vasta, né, da associação e nossa também. Isso. E só para a gente não deixar escapar esse texto do Salmo 71, 18, né? Já que os idosos têm tanta história, têm tanta experiência, qual que é a ideia aqui desse salmo, lembra? Irmão Eduardo Gomes? A ideia é compartilhar, né, toda essa experiência que ele tem com as outras gerações. Excelente, muito bom. Quarta ação, parágrafo 12. Ore a Jeová pedindo forças. Talvez você se sinta esgotado em sentido físico ou emocional, mas Jeová nunca se cansa nem fica exausto. Então, Ele pode dar toda a força que você precisa. Ele até mesmo promete que vai ajudar você. E Jeová sempre cumpre suas promessas. Quando você ora e sente pessoalmente o amor e o apoio de Jeová, com certeza você fica feliz. Vamos ler Isaías 46:4. Isaías 46:4. Irmã Rose, por favor. Até a sua velhice eu serei o mesmo. Até seus cabelos ficarem brancos, continuarei a sustentá-los. Assim como tenho feito, eu os carregarei, sustentarei e salvarei. Ótimo, muito bem. Então a pergunta é, de acordo com Isaías 46:4, o que Jeová promete para os idosos? Hein, irmão Camargo? Jeová dá força. Dá mesmo, né, Camargo? Excelente. Irmão Fernando?
E o amor de Jeová não depende de quanto a gente pode fazer por ele, porque isso depende de nossas circunstâncias. Mas a promessa de Jeová é que ele vai ser o mesmo amor que Jeová tem por nós, enquanto fazemos muito, será o mesmo amor que ele vai ter pela gente quando estivermos na idade avançada. Ele vai continuar cuidando e amando da gente da mesma forma. Excelente. Como é que a gente faz uma conexão do texto com a imagem relacionada aí? Consegue fazer uma ligação entre os dois? Imagem relacionada com esse parágrafo. Irmão Tiago? É que Jeová prometeu que iria ajudar. E para Jeová ajudar, a gente precisa confiar nele. E a forma de fazer isso é orar a Jeová pedindo força, pedindo ajuda para suportar os momentos difíceis, dar energia, né, para situações complicadas. E Jeová vai estar sempre ali, né, como ele prometeu a todos, que ele vai estar sempre sustentando, e como ele fez também no caso de Josué, né, que no fim da vida dele, ele orou a Jeová e ele tinha confiança de que Jeová não falharia em nenhuma palavra. Excelente. Quinta ação, parágrafo 13. Tenha em mente que você não vai ser idoso para sempre. Quando lembramos que uma situação difícil é temporária, fica mais fácil perseverar. A Bíblia garante que a velhice e os problemas de saúde vão deixar de existir. Então você pode ficar feliz, porque os melhores dias não ficaram no passado, eles ainda estão por vir. Mas o que outros podem fazer para ajudar? Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 a 18. Irmã Vanessa, por favor. Por isso, não desistimos, porém, ainda que o homem que somos por fora define, certamente o homem que somos por dentro está sendo renovado a cada dia. Pois, embora o sofrimento seja momentâneo e leve, produz para nós uma glória de grandeza extraordinária, uma glória eterna, ao passo que fixamos os olhos não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas, porque as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. Muito bem. Então, de acordo com 2 Coríntios 4, 16 a 18, o que devemos ter em mente? Irmão Paulo Civini, por favor. Que o idoso ele não vai ficar velho para sempre, não vai ser idoso para sempre, né? 2 Coríntios 4, 18, diz que devemos fixar nossos olhos nas coisas não vistas. E não nas coisas vistas. A velhice é uma coisa vista. A aparência velha, né, os problemas de saúde, tudo isso é visto. Mas isso é temporário, como diz, porque as coisas vistas são temporárias. Então, o idoso pode se concentrar nisso. Muito bom, Paulo. Irmão Maicon? E outro detalhe desse texto bem interessante, fala que o sofrimento é momentâneo, né? Isso também é interessante. Um irmão, certa vez, ele comparou as suas provações como se fossem nuvens. Elas são de diferentes formas e tamanhos, mas ele disse que daqui a pouco elas vão desaparecer completamente. É interessante isso, né? Até que isso aconteça, até que os problemas, as dificuldades da idade desapareçam, nós devemos ser gratos a Jeová por nos dar força para perseverar, pois, como diz até um parágrafo, os melhores dias ainda estão por vir. Isso. E essa imagem? A irmã Patrícia Cuco. Então, aqui nós vemos uma irmã idosa que tem até remedinho, né? Ela está numa cadeira de roda, tem várias medicação, mas ela está meditando. Possivelmente, talvez, ela está meditando no texto de Jó, que a sua carne vai se tornar mais fresca do que a de uma jovem, ou também de Isaías 33, 24, que não vai ter mais doença. Então, ela está pensando no futuro, algo que não aconteceu, mas é bem presente na mente dela. Excelente. Então, queridos idosos, o tempo da reversão está chegando, né? Falta só um pouquinho. Todos seremos jovens para sempre. Bonito, né? Agora vamos ver o que a outra parte, né, da nossa família cristã pode fazer para ajudar os nossos queridos irmãos idosos. O que outros podem fazer para ajudar? Parágrafo 14.
tenha o hábito de visitar irmãos idosos e de ligar para eles. Muitos idosos se sentem isolados. Camil, um irmão que não pode sair de casa, disse: eu tenho que ficar dentro de casa de manhã, de tarde e de noite. Então eu fico muito entediado. Às vezes, me sinto como um leão velho enjaulado. Isso me deixa nervoso e frustrado. Quando visitamos os idosos, mostramos o quanto eles são importantes para nós e como os amamos. Já aconteceu de você ter vontade de ligar para um idoso da sua congregação ou visitá-lo, mas acabou não fazendo isso? Por causa da nossa vida agitada, isso pode acontecer. Então, precisamos nos certificar de quais são as coisas mais importantes, o que inclui visitar os idosos. Como podemos fazer isso? Algo que pode ajudar é marcar no calendário quando você quer enviar uma mensagem ou ligar para um idoso da sua congregação. Em vez de falar, qualquer dia a gente combina, marque um dia específico para fazer uma visita. Por que é importante visitar os idosos e ligar para eles? Por que é importante fazer isso? A Maria, por favor. Quando visitamos os idosos, mostramos o quanto eles são importantes para nós e como os amamos. Isso, muito bem, excelente. A Giovana? E também porque eles se sentem isolados ou até mesmo entediados. E o parágrafo mostra que nós podemos ter uma vida corrida e podemos deixar de fazer uma ligação ou mandarmos uma mensagem para esses irmãos que necessitam da nossa atenção. Mas Filipenses 1:10 mostra que nós devemos nos certificar de coisas que são importantes. E fazer isso para os nossos irmãos é uma das coisas que devemos fazer porque é importante. Excelente. Parágrafo 15. Algumas pessoas mais jovens não sabem sobre o que conversar ou que atividades fazer com pessoas mais velhas. Mas não se preocupe demais com isso. Simplesmente seja um bom amigo. Tente conversar com irmãos idosos antes ou depois das reuniões. Talvez você possa perguntar qual é o texto bíblico que eles mais gostam ou pedir para contarem uma história engraçada de quando eram crianças. Você também pode convidá-los para assistir a um programa do JW Broadcast. Além disso, você pode se oferecer para ajudá-los com coisas que eles talvez não consigam fazer sozinhos. Por exemplo, será que eles precisam de ajuda para atualizar um dispositivo eletrônico ou para baixar as últimas publicações de estudo? Uma irmã chamada Carol diz: você pode incluir os idosos nas atividades que você gosta. Eu sei que já estou velha, mas eu ainda quero aproveitar a vida. Eu também gosto de fazer umas comprinhas, de comer fora e de sair para ver a natureza. E uma irmã chamada Maria diz: eu tenho uma amiga de 90 anos. A gente tem 57 anos de diferença. Mas, geralmente, eu nem lembro disso, porque damos muita risada e também gostamos de ver filmes juntas. E, quando temos problemas, pedimos conselhos uma para a outra. Esse é um parágrafo prático, né? Olha, o que os idosos e pessoas mais jovens podem fazer juntos? O que dá para fazer? Irmã Milena, por favor. Então, nós podemos incluí-los nas nossas próprias atividades, né? Claro que nem todas eles vão conseguir acompanhar, mas eles gostam de se divertir, de fazer coisas que nós fazemos, né? Até lembrei da minha irmã. A minha irmã, faz um pouco de tempo, ensinou meu pai a jogar Uno, que diz que é para, se ele for no asilo, ele não tomar um baile dos outros idosinhos. Então, a gente pode incluir eles em atividades divertidas que nós também gostamos de fazer e eles vão também ficar animados. E Marinho, vai ficar craque, hein? Muito bem. Irmã Luzia? Eu até achei interessante quando essa irmã falou que tinha amizade com essa pessoa de 90 anos. E ela falou assim que ela via filmes juntos.
Então, lá em casa também, eu e a mãe também, quando a gente vai assistir um filme, que filme que é bom? Esse é bom ou aquele lá? Então, a gente assiste junto, a gente sai junto no mercado, alguma coisa, a gente faz tudo junto lá em casa. Então, tem muita coisa que você pode fazer com o idoso. É verdade, isso mesmo. A irmã Luciana, por favor. Algo que podemos fazer também é verificar se eles precisam de ajuda para atualizar o dispositivo eletrônico, seja para baixar as publicações no library ou agora até para usar aquele aplicativo Hourglass. Alguns, às vezes, precisam de ajuda com esses também. Então, seria algo também legal para fazer junto com eles. Até eu precisei de ajuda esses dias no Hourglass, viu? O irmão Silva, por favor, aqui no meio. Eu? Jair. Eu gostei com essa irmã que a Carol falou, né? Ela disse que ela gosta de fazer as coisas que os outros fazem, sair, fazer compras, olhar a natureza, né? Porque a gente tem a tendência de olhar para um idoso e ele gosta de ficar em casa, assistindo TV, ninguém mexe com ele, né? Mas eu costumo dizer que os idosos, às vezes, são jovens há mais tempo, eles têm o mesmo espírito que nós, eles não têm a mesma disposição. Então, fazer coisas do dia a dia para ajudá-los, que nós gostamos, eles também, com certeza, vão gostar. Para resumir esse parágrafo, irmãos, tem uma ideia bem prática aí, ó, do texto de Provérbios 17 e 17. Qual que é a ideia para dar certo? Irmão Paulo, Luiz Paulo? Ser um bom amigo. Sim, muito bom. Vamos ver uma outra ação, parágrafo 16 agora. Acompanhe os idosos em consultas médicas. Além de dar uma carona, você talvez possa ficar com o idoso na consulta para ver se ele vai ser bem tratado pela equipe médica e receber a atenção que precisa. Você também pode se colocar à disposição para anotar o que o médico disser. Uma irmã idosa chamada Ruth diz: geralmente, quando eu vou sozinha a uma consulta, os médicos não me levam a sério. Às vezes, eles até dizem coisas como: seu problema é psicológico, isso é coisa da sua cabeça. Mas levar alguém comigo faz toda a diferença. Sou muito grata aos irmãos pelo tempo que eles tiram para ir comigo ao médico. Por que talvez seja bom acompanhar os idosos em consultas médicas? A irmã Jaqueline, por favor. Então, é bom, né, porque a gente pode ser um auxílio, né, em ver se eles vão ser bem tratados pela equipe médica, receber a atenção que eles precisam, também se colocar à disposição para talvez anotar, né, as receitas médicas ou os pedidos que os médicos passarem, né, de alguns exames que eles podem às vezes ter dificuldades. Então, essas coisas podem ser úteis para eles. Isso, muito bem, excelente. Bom, Alex? Os idosos se sentem mais confiantes também quando vamos juntos com eles, né? Às vezes eles acham que os médicos não levam ele a sério, acham que ele está inventando aquela dor ou aquele problema, né? Então, quando estamos junto com eles, com certeza vai ser de grande ajuda. E aí tem o texto de Isaías 1,17, não tem um princípio bíblico? Qual que é a ideia? A esposa aqui do irmão Rosiclei, por favor. O texto fala sobre defender os direitos, né, ou a causa da viúva, e realmente isso pode acontecer com os irmãos idosos, né, se não tem ninguém com eles, os médicos não levar a sério. Às vezes ajudar até depois na comprar os remédios, ver como é que eles vão tomar, né, são coisas práticas que a gente pode fazer. Excelente. Parágrafo 17. Trabalhe com os idosos na pregação. Alguns idosos talvez não tenham mais condições físicas de pregar de casa em casa. Imagine que esse seja o caso de uma irmã da sua congregação. Será que você pode convidá-la para trabalhar no carrinho? Talvez você possa até levar uma cadeira para ela ficar sentada. Outra ideia seria convidar um irmão idoso para acompanhar você em um estudo bíblico, talvez até dirigindo o estudo na casa dele. Além disso, os anciãos podem analisar se vai ser mais fácil para um idoso participar na pregação se a reunião para o serviço de campo for feita na casa dele. Quando nos esforçamos para honrar os irmãos idosos, Jeová fica feliz.
De que maneiras você pode trabalhar com os idosos na pregação? A irmã Poliana, por favor. Talvez alguns idosos tenham dificuldades, né, de ir ao campo, mas a gente pode convidá-los a ir ao carrinho, até mesmo, cito no parágrafo, levar uma cadeira, né, ficar na sombra, convidar eles para um estudo bíblico, até mesmo escrever cartas, né? Mesmo eles tendo dificuldade, mas algum texto, alguma experiência, eles podem nos ajudar a colocar na carta. Isso vai ajudar eles e vai nos ajudar também. É, ótimo. Irmã Daniela? O texto de Romanos 12, 2, lá incentiva a gente a tomar a iniciativa de honrar uns aos outros. E a gente vê isso bem explícito nas sugestões do parágrafo. Convide, levem alguém para dirigir estudo. Então, é uma coisa assim que a gente pode pensar e tomar iniciativa em fazer, não esperar as coisas acontecerem, estar na designação, na hora, planejar com antecedência seria interessante. Excelente, muito bom. O irmão Rafael, lá no som, por favor. Comentando um detalhe que eu acho muito interessante também de Romanos 12, 10, nesse versículo, a palavra amor fraternal, Paulo queria dar a entender que era para nós amarmos uns aos outros como aquele amor que existe em uma família. Trazendo isso para o nosso assunto dos idosos, nós podemos pensar assim: se fosse a minha avó, meu avô, o meu pai, né, que minha mãe que já está de idade, como eu iria tratá-los? Nós podemos nos esforçar a ter esse mesmo amor que nós temos pelos membros da nossa família, para os nossos irmãos da congregação. Excelente. Vamos ao 18? Este estudo nos lembrou que Jeová ama os idosos e dá valor a eles. E todos nós, na congregação, também nos sentimos assim. Envelhecer não é fácil, mas com a ajuda de Jeová, você pode continuar alegre. É muito bom saber que os seus melhores dias não ficaram no passado. Eles ainda estão por vir. Mas alguns irmãos e irmãs enfrentam uma situação diferente. Eles cuidam de um membro da família idoso ou de uma criança ou amigo que está doente. O que eles podem fazer para continuar alegres? É isso que vamos ver no próximo estudo. Muito obrigado, Alberto, pela leitura. O que vamos ver no próximo estudo? O que vamos considerar no próximo estudo? Irmão Edson. Então, nós vamos ver uma situação que, no sentido emocional, pode ser talvez até pior do que a gente enfrentar a velhice. E que é ver um parente que a gente ama muito, né, sofrendo por uma doença que está debilitando ele, né, e que vai levar à morte. Então, a gente precisa de ajuda para lidar com essa situação também. Excelente, muito bem abordado. Irmãos, como é que você, idoso, se sente fazendo parte da organização de Jeová e da congregação depois de considerar esse artigo? Como é que você pessoalmente se sente? Irmão Ismael, por favor. Como idoso da congregação, não vejo a idade como um obstáculo, mas sim como uma oportunidade de continuar a servir e fortalecer minha amizade com Jeová. O parágrafo 13 me lembrou que as dificuldades e limitações que a idade traz são temporárias e que o melhor ainda está por vir. Isso me motiva a continuar lutando, confiando na promessa de Jeová, de que Ele estará comigo até o fim. Ótimo, muito bem, excelente. Irmã Dorinha? Às vezes nós achamos que não temos nada para oferecer, né? Mas quando eu chego aqui e essas irmãs me dão um abraço, um sorriso carinhoso, ou quando eu vou no campo, isso compensa muito a insistência da gente de continuar servindo a Jeová. E eu sou muito grata por isso. Ótimo, muito bem, né? A família, né? Ali, a minha irmã, por favor. Então, no meu caso, eu me sinto muito feliz, né? Porque eu tenho meus netos, eu tenho meus filhos, mas aqui na congregação eu tenho vários netos postiços. Então, esses netos, esses netas me ajudam muito.
me acompanham, principalmente no horário de campo, que eu gosto muito, de parte da manhã. Assim que é possível, essas minhas netas, os meus netos me ajudam muito. Excelente, muito bom. Ótimas expressões pessoais, irmãos, parabéns, viu? Vamos aqui recapitular os pontos principais. Olha, que situações poderiam fazer os idosos perder a alegria? A irmã Celina, por favor. Uma situação é perder o medo da independência, né? E aquela questão de sempre, né? Não querer dar trabalho, né? Isso se torna uma coisa difícil. Não conseguir fazer o que gostaria de fazer no trabalho mesmo para Jeová e também os outros afazeres, né? Então, essas coisas podem ser difíceis. É verdade. Muito bem. A outra pergunta, olha, o que os idosos podem fazer para continuar alegres? A gente pode usar a imagem que ela reúne aquelas 5 ações, lembra? Vamos ver se a gente consegue recapitular usando elas? O que vocês podem fazer, queridos irmãos, para continuar alegres? O que dá para fazer? Juan, por favor. Nós vimos, baseado lá em 2 Coríntios, que a velhice ela é temporária, né? Ou seja, só se é idoso uma vez, né? Então, o idoso pode aproveitar, por exemplo, como a imagem do meio ali, para passar toda a sua experiência, ajudar outras gerações. Com certeza isso vai dar muita alegria. É verdade, muito bom. Irmão Fernando? A primeira e a segunda imagem mostra para a gente que aceitar a ajuda dos irmãos e também mostrar a gratidão de forma simples, mas mostrar a gratidão também são meios de trazer bastante alegria para os idosos. Excelente. O que podemos fazer para ajudar os nossos irmãos idosos? O que dá para fazer, irmã Rayane, por favor? Então, tem muitas formas, né, da gente fazer isso. Uma delas é ter o hábito de visitar eles e ligar para esses irmãos idosos. Também podemos oferecer ajuda prática por acompanhá-los em consultas médicas e outra forma é por incluí-los em atividades espirituais e mostrar em palavras e ações que eles são amados, tanto por nós como por Jeová. Excelente. Que estudo maravilhoso, não foi, irmãos? Vocês já ouviram falar da expressão depreciação? É um termo aplicado para quando se compra, por exemplo, um bem como uma máquina e um carro, todo ano ele vai perdendo o valor. Em alguns casos vira sucata, né? Mas que bom que essa expressão se aplica só a bens e máquinas, não a pessoas. Na organização de Jeová é ao contrário. Quanto mais idoso fica, mais valioso é para Jeová, para Jesus e para a congregação. Então, que esse estudo, queridos irmãos idosos, continue motivando vocês a continuarem alegres, felizes, fazendo parte da congregação de Jeová. E tenha certeza que isso é só temporário, mais um pouquinho, e todos nós seremos jovens para sempre. Nós queremos agradecer os seus excelentes comentários, a ótima participação dos irmãos, desejamos que tenham um ótimo final de semana. Nós vamos agora encerrar nossa reunião cantando o Cântico 30, Meu Deus, meu amigo e Pai, e no final nosso irmão Rosiclei vai nos representar em oração.